Na natureza pode ser realmente difícil conseguir comida, e algumas presas por aí acabaram desenvolvendo técnicas de defesa bastante aterrorizantes para evitar acabar virando jantar. Mas parece que as criaturas mais hardcore da natureza simplesmente não se importam com isso. De criaturas com apetite pelo venenoso e espetado, alguns fãs inesperados de todas as coisas ósseas e rochosas vêm comigo dar uma olhada em alguns animais que evoluíram para comer comida mortal. Tartarugas exterminadoras. As tartarugas podem ser um dos animais mais fofinhos do oceano, mas esses répteis se alimentam de uma dieta incrivelmente perigosa. E não estou falando de plástico oceânico. Encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, geralmente come águas vivas, ocasionalmente incluindo a cubozoa, que possui um dos venenos mais potentes do reino animal. Os tentáculos da cubozoa são cobertos por pequenas células cheias de toxinas, chamadas nematocistos, e qualquer pobre peixe que entre em contato com esses tentáculos mortais é imediatamente atordoado, morto e eventualmente comido. Em humanos, a picada de cubozoa causa uma dor excruciante, que após o contato leva a uma queda na pressão arterial, dificuldade em respirar e até ataques cardíacos. As tartarugas de couro, entretanto, não têm esse problema. Graças à sua pele grossa, principalmente ao redor dos seus bicos, e um casco blindado, essas tartarugas são capazes de mastigar águas vivas, sem ter que se preocupar com tentáculos agitados. Para fornecer segurança extra enquanto o jantar está descendo, centenas de pequenas projeções espinhosas, chamadas papilas, são alinhadas desde a garganta da tartaruga até o seu intestino. Talvez as tartarugas não sejam tão fofas afinal de contas. Esses dentes grossos, resistentes e semi-macios ajudam a segurar a água viva, dando ao esôfago das tartarugas uma proteção extra contra picadas. Considerando todas as picadas, mesmo as águas-vivas mais mortais acabam sendo um lanchinho bem seguro para as tartarugas de couro. E aí, tá ficando com fome? Para sua sorte, nós temos muitos vídeos para você assistir. Então, não se esqueça de clicar nos botões de curtir e se inscrever. E também ativar as notificações de sobremesa. Beleza, agora é o que temos a seguir. Estômagos duros como pedra. Recentemente, uma nova espécie de molusco foi descoberta nas Filipinas, conhecida pelos locais como antigo, com um traço super estranho. Normalmente, os vermes que geralmente crescem entre 20 a 46 centímetros são conhecidos por roer madeira encontrada na água, o que causou sérios problemas aos marinheiros ao longo dos anos. Em 1503, esses moluscos irritantes mastigaram e afundaram pelo menos 2 dos navios de Cristóvão Colombo, enquanto se aventuravam nas Américas. Mas por incrível que pareça, as espécies recém-descobertas de vermes do navio mastigam algo ainda mais indigesto do que madeira. O prato principal deles é a rocha calcária. Agora, obviamente, um ser humano comer uma pedra seria uma péssima ideia, dada a indigestão das pedras e os riscos de asfixia e laceração à medida que deslizam pela garganta. Mas vale a pena ressaltar que alguns animais são conhecidos por engolir pedras para ajudar na digestão. Alguns pássaros, como avestruzes, engolem pedras e armazenam em uma parte do estômago chamada moela. A moela, muito musculosa, se contrai, triturando as pedras contra o conteúdo do estômago para quebrar suas refeições, compensando a falta de dentes. Mas mesmo esses pássaros corajosos não conseguem digerir essas rochas. E mesmo que hipoteticamente fossem capazes de quebrar o calcário, ele é composto de carbonato de cálcio, um composto químico que provavelmente vai causar dores no estômago, náuseas e vômitos se ingerido em grandes quantidades. Só que o mais estranho de tudo é que os vermes antigol não apenas se enterram no calcário, eles ingerem também. Os moluscos têm milhares de dentes planos especialmente adaptados, projetados para ajudar a triturar o calcário em pedaços digeríveis, antes de eventualmente expulsá-lo como areia. No entanto, ninguém sabe por que os vermes fazem isso, pois eles não parecem ganhar nenhum valor nutricional do calcário. Em vez disso, eles obtêm sua nutrição de bactérias encontradas em suas brânquias. Seja qual for a razão, se você convidar alguns antigós para o jantar, esqueça a torta de limão. Esses caras são famintos por calcário. Diz aí nos comentários abaixo se você sabe o motivo. Abutres comedores de ossos. Se você gosta de comida com um pouco de crocância, você com certeza se daria bem sendo um abutre barbudo. Essas aves, encontradas em todo o sul da Europa, África e Ásia Ocidental, têm uma dieta composta por 70 a 90% de ossos. Em vez disso, os abutres barbudos anseiam por osso, particularmente a medula, devido ao seu alto teor de gordura. Eles aprenderam a quebrar grandes ossos, carregando eles vertiginosamente a 150 metros no ar, antes de derrubá-los nas rochas abaixo. Os abutres, então, extraem aquela medula saudável e nutritiva dos fragmentos de ossos. Além do mais, esses abutres são capazes de engolir ossos inteiros para garantir que obtenham sua dose de medula. Enquanto os caninos mastigam um pedaço estranho de cartilagem aqui e ali, os ossos são indigestos para praticamente todos os outros animais. Felizmente, essas aves corajosas desenvolveram ácido estomacal com um pH incrivelmente corrosivo de 0,7. Seus estômagos ácidos não apenas ajudam a dissolver os ossos, mas também protegem essas aves e outros abutres de bactérias nocivas, como a salmonela.
que são encontradas em carcaças de animais em decomposição, que os abutres vasculham. Pode ser bem impressionante, mas lembre-se de que eles ainda precisam engolir os ossos em primeiro lugar. E os outros animais não fazem isso por um bom motivo. Seja o risco de asfixia ou a ameaça de perfurar os órgãos internos com bordas afiadas. Comer ossos parece ser uma refeição miserável. Não que os abutres barbudos se importem com isso. Sua garganta elástica é capaz de se esticar para ajudar a engolir restos de todas as formas e tamanhos. A parede interna de sua garganta também é mais espessa do que de outros animais, impedindo qualquer perfuração de bordas afiadas. Tudo que eu tenho a dizer é bon appétit, ou devo dizer, osso appétit. Pescoços longos, gostos incomuns. Não são apenas os abutres que gostam de ossos. Em uma reviravolta bizarra e inesperada, você pode se surpreender ao saber que, apesar de geralmente serem herbívoros, as girafas também se alimentam de carcaças, fornecendo sua dieta com cálcio e fósforo para crescer e fortalecer o seu enorme esqueleto. Embora esses mamíferos africanos enganosamente hardcore não engolem os ossos, eles os mastigam e lambem, usando sua saliva para dissolver todos os nutrientes que precisam. Não tenho certeza se isso é menos ou mais perturbador do que apenas devorar os ossos. Mas se você achava que os ossos eram brutais, espera só até você ouvir sobre um outro lanchinho que a girafa gosta de fazer: a árvore mortal de acácia. Durante o tempo, essa árvore acabou desenvolvendo uma defesa diabólica, na tentativa de impedir que os animais pastassem nelas. Os espinhos afiados dessa árvore aterrorizante podem ter 10 centímetros de comprimento, e a não ser que um animal esteja procurando por uma acupuntura facial, geralmente é melhor ficar longe. No entanto, as girafas têm uma solução bem pegajosa. Usando seus lábios grossos e sua língua longa e flexível, revestida de saliva grudenta e protetora, a girafa pode remover a maioria dos espinhos afiados dos galhos de acácia, antes de mastigar os galhos e folhas. Mas a luta não para por aí. A acácia libera taninos de sabor amargo quando ingerida, que podem se ligar às enzimas digestivas, afetando a capacidade do animal de obter nutrição dos alimentos e provando ser tóxica em grandes quantidades. Em 1990, 3.000 antílopes morreram depois de pastar muito em acácias na África do Sul. Mas e quanto às girafas? Você já esqueceu que eu disse que elas são hardcore? A sua saliva contém proteínas de ligação com taninos, neutralizando efetivamente os efeitos tóxicos deles. O único problema é que toda essa saliva que os animais produzem pode encher galões de baba de girafa. Infelizmente, porém, essa baba não é o único fluido corporal nojento que fornece usos vitais, porém, estranhos para girafas. A sua urina tem algumas funções ainda mais estranhas. Por mais revoltante que possa parecer, girafas macho estão dispostas a engolir um bocado de xixi de uma parceira em potencial, para saber se ela está fértil ou não. É, meu amigo, acho que eu faria cara feia também se eu tomasse isso. Por mais engraçado que pareça, aquele beicinho hilário é na verdade a maneira da girafa de arejar a urina para analisá-la mais completamente. Cortejar uma girafa fêmea infértil, sem chance de produzir descendentes, iria desperdiçar muita energia. Por isso é mais rápido apenas tomar um pouco de xixi para testar a ovulação. E dizem que o cavalheirismo está morto. Jantar picante. As girafas não são os únicos animais que não se cansam de coisas estranhas, como urina e ossos. A ameaçadora enguia-lobo adora mastigar ouriços do mar. Se você não sabia, ouriços do mar são totalmente cobertos por espinhos protetores, muitas vezes contendo veneno, para evitar que virem o almoço de alguém. Mas para as enguias-lobo vagando pelas águas dos oceanos Pacífico e Atlântico, esses espinhos não assustam elas. Elas são capazes de comer essas refeições pontiagudas, graças em parte aos seus lábios grandes e inchados, que suavizam o golpe dos espinhos, permitindo que suas mandíbulas poderosas triturem a camada externa e dura dos ouriços, até chegar na carne por dentro. Tudo isso é facilitado graças aos seus dentes enormes e intimidadores, que também são alinhados com a garganta, para uma maior aderência e poder de esmagamento. Esses dentes bizarros da garganta também fornecem um jeito fácil de transformar espinhos de ouriço, venenosos ou não, em pouco mais do que um pó fino e caminho, evitando qualquer surpresa desagradável ao digerir. Então, considerando que essa criatura come esferas da morte espinhosas por diversão, acho bom garantir que nenhuma parte de você chegue perto da boca de uma enguia-lobo. Banquetes fatais. Quando você pensa em um lanche saboroso, tenho certeza de que as salamandras não estão no topo da sua lista. A cobra-liga norte-americana, por outro lado, frequentemente se alimenta de tritões, especialmente quando se trata da variedade de pele áspera. No entanto, esse anfíbio não só parece desagradável para se comer, mas também é um lanche muito perigoso de se fazer. Essa salamandra nociva contém um veneno, conhecido como tetrodotoxina, ou TTX, que fica nas glândulas de seu pescoço. Apenas uma salamandra de pele áspera pode conter até 15 mg do material, e é preciso apenas 1 mg da toxina para matar um ser humano. O TTX se liga às membranas dentro das células do corpo, chamadas canais de sódio, que interferem na transmissão de sinais dos nervos para os músculos. Quando consumido, mesmo em pequenas quantidades de TTX, podem levar a vômitos, diarreia e paralisia extrema.
Você pode pensar que isso seria o bastante para acabar com cobras de liga, mas você estaria errado. Então, como que elas podem desfrutar desse lanche proibido? Bom, para combater as toxinas, a forma do canal de sódio da cobra acabou mudando ao longo do tempo durante sua evolução. Dessa forma, o TTX não se liga tão facilmente aos seus canais de sódio, aumentando a resistência da cobra à toxina. Seria necessário mais ou menos 100 mg de TTX para ser considerado mortal para essas cobras, o que equivale a 7 salamandras inteiras seguidas. Portanto, a não ser que essas serpentes rastejantes acabem exagerando em um buffet de salamandra de pele áspera, elas não vão ter problemas com essas guloseimas tóxicas. Mas as salamandras não são o único lanche mortal que pode agradar uma cobra. Algumas serpentes foram vistas comendo, elas mesmas. Sim, você ouviu direito. Já que as cobras são animais de sangue frio, elas não são capazes de controlar a temperatura do corpo através de coisas como suar ou ofegar. Portanto, uma cobra que procura aumentar o seu bronzeado pode superaquecer rapidamente, afetando a maneira como o cérebro de uma cobra funciona e levando à confusão. Como resultado, elas ocasionalmente ficam com fome excessiva e confundem suas próprias caudas com uma presa. Se elas não esfriarem e voltarem a si, essas cobras podem acabar se devorando até a morte, seja por perda de sangue, infecção ou asfixia. E o resto é história. A vingança do rato. As cobras não são os únicos animais que desenvolveram um apetite por anfíbios mortais. O racali, também chamado de rato d'água, é bem conhecido por comer sapos venenosos. Se um ser humano comesse um desses sapos, o veneno ingerido, chamado bufotoxina, inicialmente iria causar apenas vômitos e diarreia, e dentro de uma hora, os sintomas iriam intensificar bastante. O coração pode começar a bater de forma irregular, deixando de bombear sangue pelo corpo, sendo possivelmente fatal. Como o sapo cururu só foi introduzido na Austrália no século passado, muitos animais nativos acabaram não se adaptando a esses poderes venenosos. Por exemplo, desde a introdução dos sapos cururu, na década de 1930, a população de lagartos monitores de manchas amarelas, um predador dos sapos cururu, acabou caindo 90% devido a esse banquete fatal de sapos venenosos. Mas ao contrário desses lagartos, os ratos de água racali nativos da Austrália não vão cair sem uma luta, ou devo dizer, um banquete. Eles criaram um método engenhoso para lanchar os sapos diabólicos, sem os efeitos colaterais mortais. Agora eu só tô avisando, e isso está prestes a ficar bem hardcore. Para começar, os ratos d'água viram o sapo, antes de abrir o peito com os dentes. Eles fazem isso para atingir as partes menos venenosas dos sapos cururu, removendo e comendo o coração e o fígado, mais ou menos como a versão da natureza do brinquedo Operação. Dessa forma, os ratos da água evitam ingerir muita bufotoxina, que é encontrada principalmente ao redor das glândulas do pescoço e na pele. Dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente, mas acho que essa aí ele sentiu, com certeza. Mussaranho embriagado. Nem todas as refeições perigosas da natureza parecem perigosas à primeira vista. Temos como exemplo a palmeira bertã. Essa flora, encontrada nas profundezas da floresta tropical da Malásia, não parece muito perigosa, não é mesmo? Mas cuidado, o potente néctar das flores dessa árvore é capaz de intoxicar os seres humanos. Mas é um pouquinho diferente do que nós vimos até agora. As flores da palmeira bertã naturalmente contêm populações de leveduras, e essa levedura fermenta o néctar da palmeira, que acaba possuindo uma concentração alcoólica de 3,8%, o mesmo que uma cerveja light. O mussaranho realmente adora esse néctar embriagante, e apesar de pesar apenas alguns quilos, ajustado para o seu pequeno peso corporal, esses pequenos bebem o equivalente a 10 copos de vinho todos os dias. Se um ser humano consumisse tanto álcool quanto o mussaranho todos os dias, isso iria causar rapidamente doenças no fígado, insuficiência cardíaca e envenenamento por álcool, possivelmente até a morte. No entanto, os mussaranhos não se importam e procuram o néctar pungente e fermentado devido aos seus altos níveis de açúcar. Você pensaria que o comportamento bêbado dos mussaranhos pode levá-los a tropeçar na selva ou enviar mensagens de texto para sua paixão. No entanto, os pequenos mussaranhos não apresentam efeitos nocivos ao ingerir esse néctar alcoólico, e também nem parecem ficar bêbados. Então, qual será o segredo? Isso se deve à capacidade dos mussaranhos de modificar efetivamente as toxinas do álcool em substâncias menos tóxicas. O mussaranho converte grande parte do álcool que ingere em um subproduto não intoxicante do álcool, chamado etilglicuronídeo, ou ETG, que acaba em seu pelo. Acontece que eles são muito mais eficazes em fazer isso do que outros mamíferos como nós. Como resultado, os pelos do mussaranho contêm 30 vezes a quantidade de ETG que estaria presente em um ser humano que acabou exagerando no álcool. E eu aqui achando que apenas os humanos podiam apreciar um bom drink. Parece que eu vou ter que ligar pro mussaranho embriagado quando eu fazer uma festa aqui em casa. De boca cheia. Como você gosta dos seus ovos pela manhã? Com um beijo? Fervido? Mexido? Bom, com certeza não deve ser engolindo inteiro desse jeito. A menos que você seja uma cobra comedora de ovos, é claro.
Sim, esses répteis desdenhados se alimentam exclusivamente de ovos, engolindo suas refeições inteiras, mesmo quando o ovo é 4 ou 5 vezes mais largo do que a boca da cobra. As mandíbulas da cobra não são fundidas como as nossas. Em vez disso, são conectadas por um ligamento elástico, permitindo que a boca abra 150 graus. Portanto, é um processo muito lento forçar o seu corpo elástico sobre o ovo. Dá só uma olhada. Enquanto esse processo está acontecendo, a cobra usa uma abertura móvel em sua boca, chamada glote, para respirar, que pode ser manobrada para permitir fluxo de ar, apesar da boca estar cheia. Depois que a refeição foi engolida com sucesso, as cobras que comem ovos dependem de músculos fortes e saliências ósseas em sua coluna, que perfuram e esmagam a casca do ovo, liberando o conteúdo para a digestão. Cara, eu tô lutando para respirar só de pensar nisso. Mas bem parecido com as cobras, os sapos também engolem seus alimentos inteiros. Mas em vez de ovos, geralmente favorecem insetos e outras pequenas presas. A maioria dos sapos também não tem dentes, mas em vez de alargar as mandíbulas, eles estranhamente usam os olhos para ajudar a engolir a comida. Quando a presa está na boca do sapo, seus olhos se retraem, fornecendo força adicional para guiar a infeliz comida para dentro da garganta do sapo. Graças ao fato de que os sapos podem respirar pela pele, a asfixia dificilmente é um problema. Então, uma grande refeição está sempre em jogo, embora talvez não como nesse clipe. Oi. Oi. No. No. Really? Mas no caso de um sapo engolir totalmente alguma coisa muito grande, ou alguma coisa que se mostra venenoso ou problemático, os anfíbios acabaram desenvolvendo uma resposta incrível. Pode esquecer o vômito. As rãs e os sapos conseguem ejetar o seu estômago inteiro. Suas patas dianteiras limpam a presa indesejada, antes de engolir o estômago novamente. E tudo porque não tem capacidade de vomitar no sentido convencional. Eu nunca pensei nisso antes, mas, cara, eu estou muito feliz que nós humanos podemos vomitar e não ter que passar pelo que os sapos fazem. Mas não são apenas répteis e anfíbios que têm ferramentas incríveis para lidar com seus grandes apetites. O peixe engolidor negro é encontrado em profundidades de mais de 4 km no Oceano Atlântico, e é o verdadeiro rei do buffet à vontade. A comida é tão escassa no fundo do mar que quando o peixe engolidor come, ele tem que se banquetear. Com mandíbulas grandes e flexíveis, ele engole peixes grandes inteiros, em um estômago tão elástico que pode ingerir alimentos inteiros com o dobro do tamanho e até 10 vezes o seu peso. Mesmo assim, seus olhos às vezes podem ser maiores do que a barriga, para dizer o mínimo. De vez em quando, algumas presas podem acabar mordendo ou perfurando o estômago elástico, porém muito fino desse engolidor aquático, matando o peixe ganancioso no processo. Além disso, se comerem uma refeição muito grande, o peixe dentro do estômago pode se decompor antes de ser digerido por completo. Como resultado, o gás que é liberado com a decomposição pode forçar esse engolidor a flutuar até a superfície do oceano, onde ele morre devido a severas mudanças na pressão sobre seu corpo. Às vezes, realmente parece que a evolução, ou Deus, independente do que você acredita, tenha planejado apenas parcialmente os corpos de algumas criaturas na Terra. Vermes gasosos. Em profundidades ainda mais baixas do que onde o engolidor negro come, vivem vermes tubulares gigantes. Essas criaturas, de alguma forma, sobrevivem ao longo de fontes hidrotermais, 2.400 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico. Essas aberturas jorram água do mar aquecida por magma quente, com o fluido liberado, atingindo uma temperatura de 370 graus Celsius. Felizmente para esses vermes gigantes, a água do mar quase congelante no fundo do oceano esfria rapidamente a temperatura desse fluido ejetado da fonte hidrotermal, antes que possa causar danos. Uma coisa é não se queimar, mas será que existe alguma coisa para comer nessa profundidade? Bom, os vermes tubulares gigantes não têm boca e, tecnicamente, não comem nada. Em vez disso, eles têm o que é chamado de trofossomo, um órgão cheio de bactérias que lhes fornece energia através de meios realmente bizarros. As fontes hidrotermais ao redor das quais os vermes vivem emitem uma alta concentração de sulfeto de hidrogênio. Esse gás é tóxico para a maioria dos animais, incluindo os seres humanos. A exposição, mesmo a níveis baixos de sulfeto de hidrogênio, queima os olhos, e se for inalada, pode causar dores de cabeça, perda de memória e náuseas graves. Felizmente para os vermes tubulares, as bactérias dentro de seus trofossomas usam o sulfeto de hidrogênio como fonte de energia, por meio de um processo chamado quimiossíntese. Isso normalmente converte sulfeto de hidrogênio, água e dióxido de carbono em glicose, que o verme tubular então usa para se alimentar. Com uma dieta tão gasosa como essa,
Talvez seja algo bom que eles estejam a 2.400 metros abaixo da superfície. Um lanche de koala. Com sua aparência adorável, você nunca imaginaria que os koalas tivessem uma dieta mortal. Mas é verdade, e tudo se resume ao eucalipto. Para a maioria dos animais, comer as folhas do eucalipto não é um risco que vale a pena correr. As folhas dessa planta contêm eucaliptol, uma substância que, em sua forma pura, é mortal para os seres humanos em doses tão pequenas quanto 3,5 ml. Considerando que os koalas consomem cerca de 500 gramas dessas folhas todos os dias, é de se esperar que eles evoluíssem para ingerir essas folhas tóxicas. E tecnicamente eles conseguiram fazer isso, mas é um pouco mais complicado, e francamente bizarro do que isso. Os koalas possuem uma presença incrivelmente grande de enzimas desintoxicantes, bactérias intestinais úteis e um sistema digestivo muito bem adaptado, permitindo que eles decomponham e eliminem as toxinas do eucalipto, que geralmente seriam mortais para outros animais. No entanto, em uma reviravolta de coçar a cabeça, os filhotes de koalas não nascem com essa capacidade de digerir com segurança o eucalipto, apesar de ser quase tudo o que comem. Antes que o bebê koala possa se alimentar de folhas de eucalipto, ele tem que se alimentar de papinha. Até aqui tudo bem, mas espera um pouco aí. Essa papinha, na verdade, é cocô da sua mãe. Mas não é qualquer cocô velho. Essa é uma forma mais pastosa de excremento, que é vital para o desenvolvimento dos filhotes, contendo essas bactérias intestinais cruciais necessárias para digerir com segurança o eucalipto. E você achando que papinha de bebê era nojento. Camelos comedores de cactos. Seja o calor escaldante do deserto ou a falta de comida e água, apenas os animais mais fortes sobrevivem. Basta ver o camelo. Esses carinhas teimosos não apenas conseguem suportar os raios ferozes do sol do deserto, eles evoluíram para encontrar comida onde parece não haver comida. Mas tudo bem, existe comida ali, desde que você, sendo um camelo, esteja feliz em comer cactos com espinhos. A ameaça de ter espinhos de 15 centímetros perfurados ao redor do seu rosto é o suficiente para afastar a maioria dos animais de mexer com essas suculentas. Mas os camelos são perfeitamente adequados para lidar com essa planta tão espinhosa. Suas bocas estão cheias de papilas em forma de cone, mais ou menos como as encontradas em tartarugas de couro. Para os camelos, as papilas resistentes e flexíveis impedem que a maioria dos espinhos dos cactos perfure as partes mais sensíveis de sua boca. Enquanto comem os pedaços de cacto, os camelos jogam a comida ao lado da boca, ao invés de tentar engolir diretamente, tornando os espinhos afiados muito mais fáceis de manusear. Mas ainda assim é muito trabalho. E se aparecer uma oportunidade para uma refeição mais fácil, o camelo vai aproveitar ao máximo, como você pode ver nesse próximo clipe. No, wait, how are you? We are still here in the camel. Agora, isso pode parecer bem rude, mas com certeza é mais fácil do que culinária de cactos. Mesmo assim, se não houver seres humanos com pães ao redor, um cacto do deserto vai servir muito bem. Infelizmente, porém, nem todos os animais desenvolveram técnicas tão engenhosas de comer cactos. Os gatos, por exemplo. Apesar de não terem uma boa razão para tentar, inúmeros gatos foram testemunhados por seus donos mordiscando cactos. Se acontecer de você ver o seu amiguinho felino provando um cacto, não se assuste. É provável que eles estão entediados, testando suas novas texturas por diversão. Mas só para garantir, certifique-se de que seu gato tenha muitas fontes de estimulação mental disponíveis e mantenha seus cactos fora do alcance. Só para garantir que seu gatinho fofo com aspirações de camelo não solte um miado espetado. E aí, qual dessas dietas mortais mais chocou você? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!